Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Integrar a equação diferencial y duas linhas mais 2y y' ao cubo igual a zero. Inicialmente, num primeiro momento, nós vamos destacar aqui algumas informações que podem nos ser úteis no desenvolvimento da questão. Por exemplo, quando chamamos y', estamos na verdade falando aqui da derivada de y em função de x neste contexto, e y duas linhas para a representação de derivada segunda de y pela derivada de x de segunda ordem. E nós podemos manipular esta segunda representação em que nós temos y duas linhas como sendo dado por... Bem, na verdade, a derivada segunda de y nada mais é do que a derivada de y linha. E isto em função de x. É uma nova derivada de y em função de x. E se nós multiplicarmos por dy sobre dy, não mudaremos a expressão num certo sentido. Porém, agora nos é permitido aplicar a propriedade comutativa da multiplicação, em que vamos escrever dy que multiplica dy linha, ou seja, aplicamos esta propriedade aqui no numerador. E no denominador, ou nos denominadores, nós simplesmente repetimos, colocando dx no primeiro fator e dy no segundo fator. E agora, o que nós faremos é lembrar do seguinte: nós chamamos y' de dy dx. Ora, nós temos aqui dy dx, e podemos, então, substituir esta expressão por y'. Fazendo isso, y duas linhas vai ser igual a y' que multiplica dy' dy. Bem, agora que nós temos tais informações, vamos voltar para a expressão original da questão. Nessa expressão, nos foi dado y duas linhas mais duas vezes y' ao cubo e tudo igual a zero. Ora, nós vamos substituir y duas linhas agora. Vamos escrever no seu lugar y', que multiplica dy' dy. E mais duas vezes y, que multiplica y' ao cubo. Tudo igual a zero. Bem, em seguida o que nós faremos é a simplificação do que for possível. Ou seja, multiplicaremos os dois membros da igualdade, toda ela, na verdade nós vamos dividir os dois membros da igualdade por y'. E ao fazê-lo, vamos obter y' sobre y'. dy' mais duas vezes y vezes y' ao cubo sobre y', e tudo igual a zero. Simplificamos o que é possível, y' por y' resultará em 1, dy' dy, mais duas vezes y ao cubo dividido por y', nós seremos levados a y' ao quadrado, uma vez que divisão de bases iguais, preservamos a base y' e subtraímos os expoentes. Nós temos expoente 3, expoente 1, 3 menos 1, e expoente 2. Agora faremos mais uma substituição, tentando facilitar os procedimentos seguintes. Essa substituição dará conta do seguinte: vamos chamar y' de z, uma nova variável. E nós vamos ter, então, a derivada de z como sendo a derivada de y'. E vamos, então, substituir estas informações aqui em nossa equação. dy', então, vamos escrever como sendo, vejam só, esta expressão vai ser escrita como sendo dz sobre dy, ou dz dy, se você preferir, mais duas vezes y, que multiplica. Nós temos y' aqui, vamos substituir por z ao quadrado, tudo igual a zero. E na sequência vamos manipular um pouco a expressão.
de modo que nos seja permitido já encontrar um início de solução. Para isso, façamos o seguinte agora. Nós vamos multiplicar toda expressão por dy. E, ao mesmo tempo, nessa multiplicação, este dy estará sobre o z ao quadrado. E nós vamos ver o que acontece depois que tal multiplicação for realizada. Então, nós vamos ter dy sobre z ao quadrado vezes dz dy mais 2 vezes y vezes z ao quadrado vezes dy sobre z ao quadrado. E tudo igual a zero. Podemos simplificar dy na primeira parcela. Podemos simplificar z ao quadrado com z ao quadrado na segunda parcela. E o que nós vamos ter na sequência vai ser um z ao quadrado dividindo, que pode ser reescrito como sendo z a menos 2, dz. E mais 2 vezes y, dy, e tudo igual a zero. Agora sim nós podemos realizar a integração das 3 parcelas, na verdade das 2 parcelas, e mais o segundo membro. Ao fazer isto, nós vamos obedecer à integração de uma função u elevado a n du, cujo resultado vai ser dado por u elevado a n mais 1 sobre n mais 1, e mais uma constante c de integração. Muito bem, então vamos integrar z a menos 2, obedecendo a u elevado a n, que vai ser z elevado a menos 1 sobre menos 1. E mais 2 vezes a integral de y elevado a 1 vai ser y elevado ao quadrado sobre 2, e tudo igual à integral de zero, que será a nossa primeira constante. Vamos chamar de C1. Podemos simplificar aqui o 2 com o 2 e já reescrever z a menos 1 como sendo menos 1 sobre z. Isso tudo aqui mais, e nós vamos ter y ao quadrado, tudo igual a C1. Bem, essa expressão nós vamos reescrevê-la, então vamos fazer isto aqui, para manipulá-la. Nós temos então menos 1 sobre z, mais y ao quadrado, igual a C1. Mas vamos lembrar que nós chamamos z de y'. Vamos lembrar também que y' inicialmente foi destacado como sendo, lá no início da questão, como dy dx. Portanto, y' é z, mas também é y', ou dy dx. Logo, vamos voltar então para a segunda parte da solução, lembrando que z, então, pode ser expressa, e vamos expressar assim, como sendo dy dx. Então, vamos utilizar esta nomenclatura. E vamos substituir aqui em nossa expressão. Bem, fazendo isto, vamos ter menos 1 sobre dy dx e mais y ao quadrado, que é igual a C1. Vamos reescrever, então, aqui a nossa expressão 1 sobre dy dx, como sendo, bem, mantemos numerador, invertemos denominador e vamos ver o que acontece. Menos 1 que multiplica dx dy, mais y ao quadrado, que é igual a C1. Bem, vamos multiplicar agora toda esta nova equação por dy e ver o que ocorre na sequência. Ao fazer isso, nós vamos obter menos dx dy vezes dy mais y ao quadrado dy igual a C1 dy. Simplificando o que for possível, vamos ter dy com dy sendo simplificados. Como resultado, vamos obter, então, aqui menos dx mais y ao quadrado dy igual a C1 dy. Podemos, já que as variáveis já estão separadas, realizar a integração. Dx
a integração de y ao quadrado de y, a integração de c1 de y. Lembrando que este c1 de y pode ser reescrito como sendo y elevado a zero de y. Tudo isto para, mais uma vez, nos servirmos da integração da função u elevado a n de u. Nós fizemos isto agora há pouco, cuja integral é u elevado a n mais 1 sobre n mais 1. E lembrando que mais a constante c de integração. Ora, então, continuando aqui, nós vamos ter, já que fizemos a reescrita aqui para dy, podemos também proceder do mesmo modo para dx. Lembrando que nós temos x elevado a zero dx, que pode também representar dx. Bem, a integral de x elevado a zero vai ser x elevado a zero mais 1 sobre 0 mais 1, ou simplesmente x. Mas a integral de y ao quadrado será y elevado a 2 mais 1, que é 3, sobre 2 mais 1, que é 3. E tudo isso aqui é igual a c1 y elevado a 0 mais 1 sobre 0 mais 1, ou simplesmente y. E mais uma constante c2. Pronto, aí nós chegamos em um resultado final, um bom resultado final. Podemos melhorar um pouco mais estas escritas todas. Vamos fazer isso então? Nós temos y ao cubo sobre 3. Podemos reescrever c1y no primeiro membro, então menos c1y igual a, e podemos escrever x no segundo membro, mais x e mais c2. Vejam que este é um outro bom resultado final. Nós temos ainda outros resultados que podemos obter. Por exemplo, se multiplicássemos toda a expressão por 3. E ao fazê-lo, nós obteríamos 3y ao cubo sobre 3 menos c1 vezes 3y igual a 3 que multiplica x mais 3c2. E, além de simplificar 3 com o 3, poderíamos ainda dizer que menos 3 vezes c1 poderia ser chamado simplesmente de k1. E 3 vezes c2 poderia ser chamado de k2. O que nos levaria a y ao cubo mais k1 y, que é igual a 3x e mais k2. E este é um outro bom resultado final. Confesso que eu gostei mais deste resultado aqui, galera. E é este que nós vamos destacar em seguida, na sequência. Então, voltando para a tela inicial, e já destacando a resposta final, vamos até destacar aqui a resposta. A nossa resposta, então, como eu já disse, pelo menos aqui vou preferir, é y ao cubo sobre 3. E nós temos menos c1y, e tudo isto aqui igual a x mais a constante 2 de integração. E aí você pode optar pela melhor resposta dentro das suas observações e suas predileções. Ok, galera? Bem, com este resultado, então, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!